Pergunta do dia: como descobrir se uma ideia de negócio realmente vai dar certo? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou Frederico. Aqui a gente fala de negócios, investimentos, treino e vida real. Tudo com a minha perspectiva. Então vamos nessa. Como é que você descobre se uma ideia de negócio realmente vai dar certo? Olha, eu acredito que hoje está muito mais fácil do que era antigamente. Os primeiros negócios nos quais eu me envolvi, por um lado, foram negócios assim, que eu tinha uma experiência grande, porque o primeiro negócio que eu me envolvi foi na fabricação de roldanas e polias, no setor de usinagem mecânica, sabe? Tornearia mecânica, esse tipo de coisa. E eu vivia nisso, né? Antigamente. Eu cresci dentro disso. Quando eu era criança, meu pai já tinha a empresa, tudo mais, então eu estava lá no meio, tudo mais. A minha experiência que eu não tinha era de negócio em si, sabe? De qualquer negócio. A experiência de fluxo de caixa, pagamentos, fornecedores, esse tipo de coisa. Essa era a experiência que eu não tinha. Eu era muito jovem também, não tinha como ter experiência, né? Eu estava ali na casa dos 19, 20 anos, por aí. Então, eu achei que foi até muito bom para mim o jeito que eu bati no muro, sabe? A queda que eu tive foi até muito boa. Mas falando aqui da pergunta, a melhor forma, e uma forma que eu vejo que é muito sólida da pessoa progredir no negócio, é se você já estiver dentro daquele negócio há anos como funcionário. A realidade é essa. No mundo nada você copia, nada você cria, tudo você copia. Essa é a verdade. Então o que acontece na maioria das vezes? Em negócios que são vencedores. Você está lá no negócio, você é um funcionário e tudo mais, você tem acesso a clientes, você tem acesso a como trabalhar o negócio, fluxo de caixa, capital de giro, tudo isso. Você sabe como o negócio funciona de dentro, com todos os detalhes. Então o que acontece? Num determinado momento você sai e vai fazer o seu voo próprio. Isso é muito comum e isso não tem o menor problema. É assim que deve ser a nossa vida profissional. Você começa lá no início aprendendo, ou seja, você vai ceder seu tempo de uma forma mais barata, vender suas horas de uma forma mais barata, para que você aprenda. Depois que você aprendeu e tudo mais, nada te impede de você aderir ao mercado, entrar dentro do mercado como um player de empresa, você ser uma empresa. Por exemplo, deixa eu me dar um exemplo aqui para vocês, muito sólido, muito bacana. E esse exemplo é um exemplo assim muito que eu tenho uma vivência grande nele, porque é de um amigo muito próximo. Ele trabalhava numa empresa de manutenção de máquinas industriais e ele ficou lá anos trabalhando, sabe? Então ele sabia tudo, lidava com todos os clientes, tudo mais, fazia um monte de coisa e tal. E aí, em determinado momento, ele não estava mais satisfeito com o quanto ele estava ganhando, ele saiu, começou a empresa dele, só ele, sozinho, dando manutenção em máquinas. Porém, como todo mundo do mercado, ou uma grande parte do mercado, já o conhecia, ele como um funcionário que visitava as empresas, dava manutenção e tudo mais, todo mundo já sabia da existência dele. Então o que ele fez? Foi lá e começou a trabalhar do zero. Vejam bem, do zero. Sem dinheiro emprestado, fez o negócio do jeito certo. Sem dinheiro emprestado, sem fazer loucura, sem nada. Começou tijolo em cima do tijolo, começando lentamente, e foi embora. E hoje está muito bem, tem a empresa dele, presta serviços. É um ótimo caso para a gente analisar. Então, essa é a forma ideal. Porém, não existe apenas essa, né? E hoje, nesse sentido, é que está muito mais fácil. É a isso que eu me referia lá no início do vídeo. O que acontece? Hoje você tem a internet. Então, por exemplo, olha o meu caso. Eu fico assistindo a vídeos, eu garanto que muitos de vocês devem fazer isso também, de vários negócios na internet, simplesmente pelo prazer de conhecer diferentes negócios. A gente que
trabalha com isso, que sempre trabalhou por conta própria, e mesmo quem não é o caso, você tem a curiosidade. Então você pensa assim, nossa, como é que deve ser uma empresa de... Como é que deve ser uma pastelaria? Como é que deve ser uma sorveteria? Como é que deve ser uma distribuidora de bebidas? E hoje você tem canais do YouTube de todos esses negócios e de muitos outros também. Então o que acontece? Hoje você tem esse canal e muitas vezes, se você pega realmente o conteúdo de um produtor pequeno que não está dourando a pílula, esse cara vai te passar a vida real total. Esse cara vai te passar o dia a dia, vai te falar dos números. Peguem aí para vocês verem, um negócio extremamente novo. Lavanderia automática. Eu estava assistindo vários vídeos de lavanderia automática. E aí, assistindo esses vídeos, eu não achei que era um negócio tão interessante para mim, para o meu caso particular. Porém, eu vi um caso lá de um rapaz que ele tem, olha só para você ver que loucura que é isso, cara. Ele tem 100 lavanderias automáticas. Pensa nisso. Logicamente que esse cara conhece o negócio de cabo a rabo, de ponta a cabeça, e está voando. Então, para você ver que bonito que é o empreendedorismo. Então, você tem hoje a internet para te guiar. Porém, não só isso. O que eu acho que você tem que fazer? Primeiro passo, você vai na internet, faz igual estou falando, assiste vídeos, conversa, tudo mais. Agora, segundo passo, olhem só isso. Essa regra, isso foi uma regra que eu fiz para mim, lá no meu começo da minha vida como empreendedor. Eu tentava buscar 10 pessoas que trabalhassem com aquilo e eu ia com um questionário, não é que eu ia dar o questionário para elas, entende? Eu levava o meu caderninho ali, levava o meu caderno e eu fazia perguntas para elas. Eu lembro quando eu comecei, que eu montei uma empresa de oficina mecânica, sabe? Que eu acho que é um excelente negócio, principalmente hoje no Brasil, que a mão de obra é extremamente valorizada e se tornará cada vez mais valorizada. Eu pegava, no meu caderninho tinham 30 perguntas. Todo tipo de pergunta. Olha, como é que você faz para montar o preço? Como é que você faz para precificar a peça? E o fornecedor da peça, como é que é? E o pagamento dos mecânicos? Você paga alguma coisa sobre produtividade ou não existe isso? Então tinha todas essas perguntas que fazia. E eu buscava 10 caras de oficina. Ah, mas ninguém vai querer me falar, ninguém vai querer responder. Isso é verdade, tem muita gente que não vai querer responder. Porém, tem pessoas sim que vão querer responder. O que você aprende no empreendedorismo é isso aqui, ó. Tem gente de tudo quanto é tipo. Então, existe aquele cara que, se você for conversar com ele, ele vai virar para você e vai te tirar de cabeça? E vai ser evasivo e tudo mais? Existe, total. Agora, existe aquele cara também, que você vai lá conversar com ele, você vai fazer as perguntas para ele, e que o cara vai te falar tudo do negócio? Existe. E eu já conversei com esses caras. Porque tem gente que é mais inteligente, a pessoa percebe que você dá informação, na verdade, não existe esse mito que existe de que, você está dando informação, agora ele vai entrar e vai te quebrar. Não existe, isso é um mito, isso é só mito. Não existe isso. Isso é loucura de quem não pensou em termos práticos ainda direito. Então, os 3 passos que eu coloco para vocês aqui, para mim são muito claros. 3 passos. Primeiro deles, pesquisa na internet, exaustiva, porque você consegue uma quantidade muito grande de informações. Segundo, façam isso que eu falei. Busquem 10 empresas que trabalham com o que você vai trabalhar. E vão atrás dos 10. Mas eu só consegui falar com 5. Ótimo, já é uma grande quantidade de informações. Pensa bem,
você fazer uma conversa real de 1 hora, por exemplo, com 5 proprietários do mesmo ramo que você está querendo entrar. Vai te dar uma quantidade gigante de informação. Vai ter gente que vai te tirar de cabeça e falar assim, o negócio é ruim, eu não estou ganhando, tudo mais e tal, eu já estou quase desistindo. E terão outros que vão te falar assim, cara, o negócio é bom. Pode entrar, que se você fizer tudo direitinho, o negócio é bom. Estava conversando esses dias com um amigo meu, que ele é carregador de areia, sabe? E quem trabalha com obra vai saber o que é isso. Ele pega o caminhão dele e fica carregando areia. Então, ele tem vários construtores que o conhecem. E quem é construtor mesmo, você não compra areia no depósito. Você compra areia daquele fornecedor seu de areia, que ele traz os caminhões completos de areia. Hoje, os caminhões aqui na minha região, eles vêm com 6 metros. Antigamente vinham com mais, mas aí agora só vem com 6. E eu estava conversando com ele, que ele trabalha muito, ele sai de casa 3 horas da manhã para fazer o primeiro carregamento dele. E aí ele falou, Fred, não, o negócio é bom, não posso reclamar. Então olhem para vocês verem como que isso é uma coisa assim. Você encontra gente de todo tipo, gente. E o terceiro passo é o quê? Você se preparar financeiramente. Você vê se você tem condições reais, sem loucura, sem empréstimo louco, de entrar realmente no negócio. Então essa é a forma de se avaliar se você tem condição de dar certo ou não. 3 passos. Primeiro, internet. Segundo, os 10 pessoas que você vai conversar. E terceiro, a sua avaliação financeira. Aí, você está bem calçado ali para você poder começar de verdade. Tá bom, meus amigos? Então, comentem aí, por favor, que eu vou responder todo mundo para saber qual a sua opinião sobre essa questão. Como saber se o negócio pode dar certo ou não pode? Muito obrigado a todos que estão acompanhando e até o próximo vídeo.